ingrediente espiritual para os nossos dias. É o Espírito Santo. Esse é o ingrediente que a atualidade do mundo cristão tem que redescobrir. Este ingrediente, Espírito Santo, foi a causa da vitória que teve a igreja primitiva, pois nos seus dias o mundo todo ficou sabendo da notícia do Evangelho. Espírito Santo. Esse é o componente que a igreja tem que redescobrir. Os discípulos sem o Espírito Santo não tinham conhecimento de Jesus Cristo. Viam-no com os olhos da carne. Então, viam-no como o quê? Como profeta. Como profeta. Como aquele que ia tirá-los daquela condição de escravos de Roma. Mas não viam quem realmente era Jesus Cristo. E o que ele veio fazer. Até um dia ele perguntou para ele: o que dizem que eu sou? Ah, tu sois profeta, tu sois João Batista, e assim por diante. E vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro falou uma palavra e Cristo concordou. Mas eles não tinham a visão de Jesus Cristo. Por que não viam Jesus Cristo como de fato ele era? Até diante da cruz. Em Cristo, na cruz, eles viram o fim da perspectiva deles. E a sentença foi esta: vamos voltar às nossas redes. Vamos voltar à nossa posição anterior. Pois todo esse percurso que percorremos durante esses 3 anos morreu na cruz. Esta era a visão dos apóstolos. Viam Jesus com os olhos da carne. Por isso que o homem natural não conhece as coisas de Deus. As coisas de Deus parecem para o homem natural como loucura. O homem natural não sabe que ele luta contra um grande adversário chamado pecado. Ele não sabe que luta é essa, pois ele é natural. E como natural, ele não conhece o espiritual. Mas as Escrituras Sagradas dizem que nós temos armas espirituais para lutar com um adversário espiritual. E aí é que está. O homem conhece o homem natural, conhece o homem físico. Conhece o homem intelectual, o homem emocional. Mas ele não conhece o homem espiritual. E não conhece as lutas espirituais. E dentro do quadro da luta espiritual, você pode ver endemoniados, gente possessa. Não é com pancada que você vai tirar aquele estado de coisa. Não é com injeção. Não é com ingestão de drogas. Porque é um estado espiritual. Então nós podemos ver o homem, que o homem é físico, ninguém pode negar, que o homem é intelectual, ninguém pode negar, que o homem é emocional, ninguém pode negar. Mas o homem também é espiritual. E as Escrituras mostram o estado do homem espiritual, de homens sendo possuídos, homens chamados endemoniados, possuídos por demônio.
que tiram a capacidade dele e impõem as suas vontades. E esses homens, como a gente pode ver, o de Gadareno, era obrigado a viver fora da sociedade, pois era uma ameaça para qualquer pessoa. Um pai tinha um filho endemoniado, disse que o menino se atirava na água, se atirava no fogo. Tinham que cuidar, pois ele não tinha domínio daquela condição que o levava a fazer isso. Então nós temos lutas espirituais. Somente o homem espiritual pode discernir o espiritual. Somente o homem espiritual pode ver os seres espirituais e travar as lutas espirituais e usar as armas espirituais. Para o homem natural, isso aí é uma loucura. Ele não conhece a luta contra o pecado. Mas contra o pecado se levanta o remédio, a oposição, a graça. A graça de Deus. É este conhecimento que o homem natural tem que conhecer. O conhecimento da graça de Deus. E o poder que está atrás dessa graça. Que pode vencer essas forças do pecado. Veja, então nós temos uma grande luta aí. A nossa luta contra o quê? Contra o pecado. E nesse combate contra o pecado nos é oferecido as armas para lutarmos. A graça de Deus. E como plataforma dessa graça nós vamos encontrar o Evangelho. Ali está a nossa grande plataforma, o Evangelho. É ali que vamos tirar as nossas armas espirituais para lutar contra esses adversários do pecado. Pois vamos ver que há uma rebelião. Vamos ver dois reinos em conflito. O reino chamado das trevas versus o reino de Deus. O homem natural não consegue ver essa oposição e ele vai tentar trabalhar vãmente contra as hostes espirituais na sua própria força, com seu conhecimento e com os ingredientes do seu conhecimento. Não vai dar. Porque a luta espiritual é uma outra realidade. E só um remédio pode se opor à luta espiritual. O Espírito da graça. O Espírito Santo. É esse conhecimento que a igreja tem que ter em nossos dias. O levantamento do Espírito Santo. Por isso que a Escritura diz, para a nossa solução dessa luta espiritual, hoje que o Espírito diz às igrejas, o Espírito fala, o Espírito ele abre portas, ele dá a solução, mas temos que aprender a ouvir o Espírito. Ali está a solução, para nós vencermos essas batalhas espirituais que se deflagram sobre as pessoas hoje. Temos que conhecer a voz do Espírito Santo. Temos que saber mais sobre o Espírito Santo. E parece que esse conhecimento era mais definido na igreja primitiva que hoje. Hoje são colocados diante de nós igrejismo com seus sistemas de doutrinas, de ensinamentos e dogmas.
Mas isso não nos traz a força do Espírito Santo. A igreja de hoje tem que conhecer a voz do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E Deus diz que no fim do tempo derramará sobre toda a carne do seu Espírito. E nós achamos que estamos dentro dessa faixa aí, a faixa do fim dos tempos. E a maior evidência de que estamos na faixa do fim do tempo, ou dos tempos, é a proclamação do anjo de Apocalipse 14, aquele que carrega um evangelho eterno. Essa proclamação destrona o igrejismo, destrona as doutrinas de homens, as perspectivas ideológicas dos homens, para colocar a vontade de Deus. Então esse evangelho eterno define uma posição. Estamos no tempo do fim. Por quê? Ele mesmo diz lá essa nota. Quando esse evangelho do reino foi publicado a toda a nação, língua, tribos, virá o juízo, virá o fim. A publicação desse evangelho eterno é uma indicação do fim. E agora ele está aparecendo como nunca. E o desenvolvimento da publicação desse evangelho eterno vai desbancar o igrejismo, denominacionalismo, e vai exaltar a palavra de Deus. As novas gerações da agora em diante terão uma plataforma, o Evangelho Eterno de Apocalipse 14. Essa é a nova plataforma em que estamos vivendo hoje. Uma época do tempo do fim, onde Deus promete derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então vai haver o quê? Conhecimento do Espírito Santo. Então nós vamos ter armas espirituais para vencer essas hostes espirituais. Não armas doutrinárias, ideológicas, feitas por ideias de homens, de teólogos, mas a própria força de Deus do nosso lado. É uma boa nova, né? Então a nossa geração está precisando conhecer o quê? Mais sobre o Espírito Santo. Somente essa base pode difundir o Evangelho para todo mundo numa rapidez incrível. O conhecimento do Espírito Santo. E isso Deus falou. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele diz que isto vai redundar numa mudança de coração. Vai tirar o coração de pedra e vai pôr um coração de carne. Um coração que se incline a ouvir a vontade de Deus. Esta é a forma pela qual o homem, a humanidade vai ser abalada. E nesse mesmo episódio em que estamos vivendo, Deus vai derramar de seu conhecimento sobre toda a terra. E vai encher o conhecimento dele como o oceano está cheio de águas. Ninguém mais vai alegar ignorância. Esse é o testemunho de Deus. Isso vai ser feito pelo poder do Espírito Santo. Então nosso apelo hoje aqui, prossigamos em conhecer o Espírito Santo. Foi isso que deu a vitória na igreja primitiva e vai dar a vitória nessa igreja final. É uma boa nova, né? Conhecer o quê? O Espírito Santo. Esse é o ingrediente de hoje. Espírito Santo. O seu conhecimento.